Sam Altman, um dos fundadores do ChatGPT, ele falou sobre a AGI. O que seria a AGI? A AGI, assim, ela é uma... Até então, ela é meio que uma ficção científica, né? No momento que nós estamos. Por quê? Seria o momento em que a IA pensaria como um humano. Então, ela raciocinaria como a gente, ela chegaria a conclusões criativas assim como nós, porque hoje ela não faz isso. Ela conseguiria criar criativamente algo inédito. Exatamente. Ela conseguiria chegar a soluções que os seres humanos não conseguiriam. Então, assim, hoje o que a IA faz é simular a criatividade humana. Tudo que ela faz já existe. A IA ela não tira de uma referência. Ela tira uma referência. Exato. Tipo, que nem agora aquela moda lá dos Ghibli, né? Uhum, ela tira referência. É. Porque a IA, ela não cria, ela gera. É diferente essas duas coisas. Só que quando a gente coloca a nossa criatividade em jogo, aí fica mais personalizado esse gerar da IA. Sim. Mas esse AGI seria um momento assim, cara, até complexo de falar o que poderia ser feito, porque tudo se tornaria possível. Então, assim, Tu acredita que a IA poderia chegar num momento que ela poderia raciocinar e pensar em como levaria o ser humano para Marte de uma forma rápida, fisicamente possível e que não matasse as pessoas que estivessem dentro da nave? Porque a IA ela poderia calcular milhares de probabilidades em pouco tempo. E aí que está a questão, cara, que é a AGI, ela unida com computação quântica. Porque a computação quântica, a gente está aí agora saiu, né, o Majorana da Microsoft, o chip Majorana, que tem estrutura para aguentar 1 milhão de qubits. Que assim, tem estrutura, ainda não funciona, mas eles descobriram um chip que tem estrutura para isso. Cara, há um ano atrás, a gente estava em 440 qubits. A gente só 440 qubits. Só 440. E para esses 440 qubits funcionarem, você precisava de assim, uma cápsula de bronze. É uma estrutura impressionante para um chip que cabe na palma da sua mão, ele ficar isolado de qualquer vibração do universo. Então, assim, se uma estrela explode lá na galáxia, lá fora do planeta, isso interfere em ondas aqui na gente. Isso impacta na gente. Tudo impacta na gente. Esse sistema isola esses qubits, que são os qubits topológicos, então eles não funcionam linearmente. É como se eles estivessem dentro de uma cápsula e eles calculam probabilidades assim em 3D, sabe? Sim. Então você não pode colocar vibração, ele tem que ficar isolado em graus Kelvin, que são assim, mais gelado do que qualquer lugar do universo. Essa é a definição que eu assisti num documentário. Para um chip quântico funcionar, ele tem que estar em um sistema que é o sistema mais gelado e isolado do universo. Então não tem lugar nenhum no universo que é tão gelado quanto essa parada. Sim. E é um sistema bizarro. Para 440 qubits, há um ano atrás. Só um ano atrás. Há um ano atrás. E agora a Microsoft, por isso que gerou muita conversa sobre se ela poderia estourar o Bitcoin, se ela poderia explorar, né, questão de algoritmos, porque ela consegue calcular bilhões, trilhões de possibilidades em segundos, sabe? Porque é um nível quântico de cálculo que não é um supercomputador, é muito além de um supercomputador, sabe? É quase uma entidade. Exatamente. Agora, quando você coloca isso unida a um AGI, porque para a gente chegar no nível de AGI, a AGI teria que ser exposta a todas as informações possíveis que nós temos, para ela conseguir raciocinar. Sim. Porque se você der todas as informações para a IA, ela consegue assim, meio que adivinhar o que vai acontecer amanhã. Caramba, porque ela consegue calcular todas as probabilidades. Aí será que ela ia conseguir antecipar o tempo e aumentar a assertividade de previsão do tempo em 100%? Porque hoje Absolutamente. Só que como você dá todos os dados para a IA, cara? Você capta todos os dados, você encontra uma forma de captar todos os dados que estão acontecendo no planeta, na Terra, e dá para a IA. Entendeu? Então, assim, a grande questão é esse sistema, porque a IA, para ela ir para o próximo nível, é um lance de dados. Quantos dados você consegue dar para ela? Para você treinar uma IA com todos os dados até abril de 2023, cara, é muito gasto energético. É muito tempo de treinamento, é muito tempo de processamento, refinamento. Agora, para você colocar absolutamente todas as informações, porque se você der todas as informações, por exemplo,
que eles fazem essas previsões já com tempo, né? Sim. Você pega como foi o tempo do passado, ele vai calcular a média, a probabilidade de temporal de chuva, ele pega baseado em informações que ele tem, é de 50% no dia 24. A IA, se você der todos os dados para a IA, ela consegue prever qual é o próximo átomo do universo. Entendeu? Sim. Porque é uma questão de probabilidade. Então, se ela tem todas as informações, ela consegue calcular todas as probabilidades. É igual aquela cena dos Vingadores, aquela cena que o Doutor Estranho calcula todas essas probabilidades, ele fala, em qual probabilidade a gente ganha? Em apenas uma. Então ele conseguiu prever o futuro, de certa forma. O Doutor Estranho. Ele calculou todas as probabilidades possíveis e a não sei quantos milhões eram. E aconteceu a 40 milhões, eu acho, uma coisa assim. E apenas uma dava certo. Então, se você dá todos os dados para a IA, se der essa possibilidade, a gente consegue chegar num ponto dela prever o futuro. É impressionante, cara. Porque ela já consegue prever o nosso comportamento, né, de certa forma. Então, mas, tipo assim, com tudo que a gente falou, cara, tem muita gente que tem muito medo de ser substituído por inteligência artificial. Mas tu acredita que isso realmente vai acontecer? Olha, a gente, em todas as fases, né, de evolução dos seres humanos, assim como surgiu a internet e vários serviços deixaram de existir, muitos outros serviços passaram a existir. Por exemplo, antes da internet, a gente nem imaginava que teria uma profissão chamada social media, que é o cara que cuida de um aplicativo, que não é nem um aplicativo, é uma página no Instagram. Então, se a gente falasse isso pra galera antes, eles iam falar, pô, mas então tu tá trabalhando pra ser vagabundo. Então, tu não vai fazer porra nenhuma, tu vai ficar na frente de uma tela fazer nada. E esse cara que trabalha o dia todo na frente de uma tela, no celular, ele ganha mais do que se você chegasse há 10 anos atrás e falasse, para de estudar engenharia e começa a estudar internet para você ser um social media. Ninguém ia acreditar, né? Ninguém ia acreditar. Então, assim, a gente está passando por um processo que novas profissões vão surgir. Claro, muitas profissões serão, aniquiladas, vão deixar de existir porque serão inúteis. A IA vai fazer o serviço delas. E, assim, quando eu digo a IA vai fazer o serviço delas, é literalmente a IA vai fazer o serviço sem precisar de um humano comandando. Sim. Essas profissões vão ser totalmente aniquiladas. Cara, eu acho que uma dessas profissões é nutricionista. Então, porque a quantidade de gente está fazendo dieta, assim, por ChatGPT, e funciona. Tu coloca lá o IMC teu, coloca lá as tuas dificuldades alimentares, restrições. Eu tomo leite, cago igual um pato. Eu tenho intolerância à lactose. Não posso ter lactose assim. Então, tipo, tu vai ajustando, ele vai se adaptando e tu literalmente consegue construir uma nutricionista de inteligência artificial que tem toda a base de artigos, conhecimento geral e bom senso geral, sei lá. Sim. Tu acha que esse tipo de profissão, eu acho que substituiu. Eu não contrato mais nutricionista, cara. Olha, eu uso 100% Você não contrata um nutricionista porque você ainda não teve a experiência de uma nutricionista que usa IA. Porque esse tipo de profissional, que são os profissionais que vão surgir, são super profissionais, cara. Ela vai conseguir trazer ela vai conseguir separar o joio do trigo da informação. Exato, porque ela vai estar usando IA no processo, ela vai conseguir te trazer uma dieta muito personalizada. E clinicamente ela vai ter já a experiência de pacientes e ela vai saber o resultado, né? Exato. Daí ela vai ter mais essa referência ainda. E outra, ela tem aquele lance do Michelangelo, né, que você falou. Ela é o Da Vinci. Da Vinci? Ela é o Michelangelo. E aí ela vai ter agora acesso a IA. Isso. Entendeu? Então ela tem um know-how. Com certeza o resultado vai ser diferente, é porque você ainda não teve a experiência com esse profissional. Então, assim, essas profissões que hoje a gente vê, nutricionista, educador físico, eu vejo que em todas elas existe uma grande oportunidade desses profissionais pegarem essa grande onda, né? Esse grande tsunami que é a inteligência artificial e, cara, despontarem na frente, assim, de um nível, assim, pra forrar mesmo de grana. E por que tu acha que tem muitas pessoas que ainda estão, tipo, distantes do ChatGPT? Tipo, elas estão em negação... Ou tu acha que elas vão ter, tipo, eu tenho o senso moral de que nenhuma máquina tem o potencial de me substituir porque eu sou único? Sim. Eu acho que essas pessoas ainda não tiveram a experiência. Eu acho muito difícil uma pessoa porque a experiência é libertadora, né, cara? Não, depois que você tem uma experiência com o ChatGPT, muda tudo. Tu é um designer, um cara que faz um desenho autoral. Tipo, tu é o Maurício Souza, criou a Turma da Mônica e agora eu posso usar o ChatGPT para criar novos personagens, histórias infinitas. Pro meu filho da Turma da Mônica, sem precisar comprar uma revista da Turma da Mônica. Posso criar até eu mesmo e meu filho como personagens da Turma da Mônica ali.
Essa questão de propriedade intelectual, como vai ser isso? Essa eu acho que é uma das maiores preocupações dessa galera. Assim. Sim. Olha, isso hoje tem muita discussão, principalmente no ChatGPT, e como o ChatGPT contorna isso hoje. Por exemplo, eu fiz aqueles quadros, aqueles cubos de séries, né? Que era basicamente, tinha dentro do cubo uma cena da série. E no ChatGPT, muitas pessoas comentaram naquele post, como é que você conseguiu, sendo que tem direitos autorais? O ChatGPT, se você falar, faça inspirado, já mudou. Já mudou. Já mudou. Só que ele vai fazer inspirado de uma forma perfeita. Que entendeu? Tu consegue que lembrar, qualquer pessoa consegue identificar. Sim. Então assim, não, o personagem não é idêntico, mas ele fez o personagem com barba, cabelo e bigode exatamente do jeito que é. E aí com impressora 3D ainda, tu pode fazer tipo boneco de um Star Wars que tu pode criar baseado no ChatGPT. É bizarro. Então, assim. a gente chega no nível de um limiar muito perigoso, porque se a gente for pegar, né, de jurisprudência, sei lá, das leis, enfim, o juiz pode falar, cara, ele fez a arte com a IA e no prompt tá aqui, ó, ele pediu para se inspirar, ele não pediu para fazer igual. Sim. E se a gente for ver, não tá igual, tá 99% igual. 99% igual não é igual. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente vai entrar no lance em que a autenticidade, cara, é um quesito muito abstrato. Eu acho que, assim, em 5 anos, a gente vai assistir filmes que uma pessoa pode produzir sozinha, totalmente autoral. Sim. Sozinha, em casa.